Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida, e é um prazer te ter aqui. Pega um chá e senta comigo para a gente conversar. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre os erros que bloqueiam a abundância. Se a gente parar para pensar, abundância não é falta. Abundância, ela está sendo bloqueada dentro de você. E se você pensar com cuidado com desses erros que eu vou apresentar aqui, você vai perceber que muitas coisas que estão bloqueando a tua prosperidade são coisas inconscientes dentro de você. E a primeira reflexão é: não adianta a gente querer abundância, mas vibrar na escassez. Eu acredito que muitos de vocês já desejaram muito dinheiro, mas de alguma forma sentiram ou ele realmente não veio, né? Ou quando você pedia, mas quanto mais você pedia, mais você percebia que o dinheiro faltava. Então, o primeiro erro que eu quero trazer, apontar, é a incongruência, quando você é incongruente com aquilo que você quer. Então, eu quero dinheiro, mas eu só falo de dívida, medo e falta. E isso, as dores por trás desse erro é a sensação constante da preocupação financeira. O medo de faltar ou medo de perder tudo a qualquer momento. A ansiedade ao lidar com as contas, com os preços, com os imprevistos, a dificuldade de se sentir segura mesmo quando o dinheiro entra. Quem percebe que tem ciclos de esforço excessivo ou seja, você acredita que você precisa trabalhar muito para ter dinheiro. Ou então a desconexão da energia da gratidão, onde parece que nada é nunca suficiente. E a explicação para isso é que esse é um erro sutil, mas ele é ao mesmo tempo muito profundo, né? Você afirma que quer abundância, mas você está vibrando na preocupação. Você deseja dinheiro, mas você vive falando: não posso, não tenho, tá tudo caro, isso é impossível para mim. E acaba que o universo te responde não com o que você quer, mas com o que você vibra. Então, você vibra no medo, na ansiedade, na falta, e isso se manifesta por mais que a sua intenção seja boa. Então, esse erro, esse bloqueio, é o bloqueio da incongruência. A incongruência entre o que você deseja e o que você sente. Essa é uma desconexão interna que cria o bloqueio. É como dizer sim com a boca, mas dizer não com o coração. E uma das práticas que você pode fazer para reduzir isso, primeiro é identificar. Segundo, o Ho'oponopono, o tapping, são exercícios que fazem essa limpeza, né? Dentro da comunidade tem várias práticas para isso. Por exemplo, o ciclo da prosperidade, que é onde eu trago técnicas justamente para fazer essa limpeza da parte financeira. Mas qual exercício que você pode fazer agora? Eu te recomendo que você pegue papel, caneta e que você identifique todas as frases negativas que você fala em relação ao dinheiro. Por exemplo, tá tudo caro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro nunca sobra. E ao lado de cada frase negativa, você vai escrever uma nova versão. Por exemplo, dinheiro não cai do céu. Você vai escrever que o dinheiro vem de formas inesperadas e amorosas. Então, você vai substituindo. O segundo erro muito comum é a gente acreditar que não merece. A crença, então, de que você não merece prosperar.
E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você seja muito sincera com você mesmo, né? Não é comigo que você tem que ser sincera, é com você. Será que você pensa, né, que você é boa o suficiente para viver uma vida plena? Você acredita que você é capaz de viver uma vida plena? Você acredita que é possível você viver uma vida plena? Você sente culpa quando você começa a prosperar, quando o dinheiro entra de alguma forma, você se sente culpada? Esse é o segundo erro, é a gente não se achar boa o suficiente para ter uma vida próspera. E as dores por trás desse erro estão a baixa autoestima, autossabotagem. Isso aqui é nível de merecimento, né? Canso de falar isso nas lives. A culpa por desejar coisas boas. Então, eu tenho mentorados que me procuram porque eles têm essa crença, né? Se eu enriquecer, eu vou estar enganando as pessoas. Só quem enriquece engana as pessoas. Dinheiro é sujo, né? É podre de rico. Então, se você for rico, você vai ser podre, né? São todas medos inconscientes. Medo inconsciente de brilhar, medo inconsciente do sucesso, medo de se destacar, medo de receber, medo de crítica, medo de rejeição se tiver sucesso. Sensação de não ser digna de receber algo sem ter que se sacrificar. Vergonha de querer mais do que os pais tiveram, né? Ou os amigos também. E essa frase, então, carrega uma raiz muito antiga, que é a culpa, a vergonha, a sensação de insuficiência, né? Então, nós aprendemos desde cedo que é preciso sofrer, é preciso se sacrificar, é preciso trabalhar demais para ser perfeita e para merecer algo bom. E sem perceber, nós criamos uma barreira invisível entre nós e tudo aquilo que desejamos, porque no fundo, nós acreditamos que não podemos ter. Então, esse é o bloqueio da culpa, da baixa autoestima, das crenças de ser indigna. E essa ferida silenciosa sabota mesmo quando a vida começa a melhorar. De alguma maneira, você se sente mal por estar bem, você se sente mal por ter sucesso, ou você se sente mal até por desejar mais, né? Tem muitas pessoas com crença de que não pode desejar mais. E um exercício que eu gostaria de recomendar para você é que você faça a carta do autorreconhecimento, escrevendo uma carta para si mesma, começando da seguinte maneira: querida, né? E aí você fala o seu nome, então aqui, querida Josi, eu reconheço tudo que você já enfrentou até aqui. E aí você começa a fazer uma lista das suas qualidades, das suas vitórias, dos seus aprendizados e das suas superações. Depois que você terminar de escrever, você afirma: você merece tudo que você deseja. E não porque você fez algo perfeito, mas simplesmente pelo fato de você existir. E o terceiro erro que a gente comete, o terceiro bloqueio, é um bloqueio muito comum, que começa com uma frase do tipo: na minha família, ninguém nunca foi próspero. Dinheiro sempre foi sinônimo de sofrimento. Ou, na minha família, todo mundo trabalha duro e é sempre difícil ter dinheiro. Então, esse bloqueio é o bloqueio dos padrões familiares. E aqui, no caso, falando de dinheiro, padrões familiares de escassez. E as dores por trás desse erro são sentimentos de culpa, traição ao prosperar mais do que a família, né? Então, medo inconsciente de não pertencer. Se eu tiver uma vida diferente,
lealdade emocional às dores dos pais, dos avós, repetição automática de frases ou comportamentos limitantes, dificuldade em permitir abundância por achar que seria injusto, ciclos de ganho e perda. Então, eu recebo muito esse tipo de mensagem, né, no direct. Jo, eu ganho dinheiro, mas ele se vai, né? Alguma coisa acontece e eu perco. É justamente isso aqui. Então, a reflexão aqui é perceber que, às vezes, nós mantemos lealdades invisíveis à nossa família. Repetimos escassez porque nós queremos, né? Nós temos medo, na verdade, de romper esse pertencimento. E é como se prosperar fosse trair as raízes da família. Então, essas crenças, elas são passadas de geração em geração como heranças emocionais. A minha pergunta para você é: quais são as heranças emocionais que você acredita que tem? E eu quero te falar também que você é a pessoa que escolhe mudar isso, curar isso, né? Então, esse é o bloqueio das lealdades inconscientes e das crenças herdadas. Mas você não está preso ao destino da sua família. Mas para mudar é preciso honrar e liberar. Então, uma dica aqui para você é fazer a carta de perdão ao dinheiro. Então, você vai pegar um papel e você vai escrever essa carta que eu vou ditar para você agora aqui. Então, você pode começar: querido dinheiro, hoje eu escolho me reconectar com você. Durante muito tempo, nossa relação foi marcada por dor, escassez, medo e resistência. Eu te desejei, mas ao mesmo tempo eu te rejeitei. Eu te cobrei, mas eu não te acolhi com amor. Eu sinto muito pelas vezes que eu acreditei que você era a causa dos meus problemas. Me perdoe por repetir, sem consciência, memórias familiares de escassez e sofrimento. Eu te amo por tudo que você me proporcionou, até mesmo quando eu não reconhecia. Sou grata por estar viva, por tudo que já foi possível e por tudo que ainda está por vir. E eu assumo a responsabilidade agora. Tudo o que aparece na minha vida é uma memória em mim que está pedindo para ser liberada. Divino Criador, limpa em mim as memórias que me afastaram da abundância. Limpa em mim as crenças que dinheiro é sofrimento, culpa e sacrifício. Limpa em mim as lealdades inconscientes que me fazem repetir padrões familiares. Limpa em mim tudo que ainda me faz sentir indigna de prosperar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Querido dinheiro, a partir de agora, eu escolho viver uma nova história com você, com consciência, com merecimento e com gratidão. Eu abro as portas para a sua presença abundante, leve e constante em minha vida. E declaro: eu sou um canal livre para a abundância fluir. Com amor, e aí você assina. Essa carta você vai escrever ela um dia e depois você vai ler ela outros dias. Você vai fazer esse exercício de ler essa carta e após ler, você vai fazer o Ho'oponopono 108 vezes para dinheiro abençoado. Você vai repetir esse exercício por 21 dias. Você não precisa escrever a carta 21 dias.
mas você vai ler a carta e vai fazer o Ho'oponopono 108 vezes por 21 dias. Outro exercício é você fazer uma carta também, né? Uma carta de libertação do padrão familiar. Então, escreva a carta. Hoje, eu honro... Você começa o título, né? Eu honro minha família, mas escolho um novo caminho. E você vai visualizar seu pai e atrás do seu pai, seus avós e os avós dele e assim por diante. Você vai imaginar a sua mãe e atrás da sua mãe os seus avós e os avós dela e assim por diante. E aí você começa a escrever essa carta, onde você agradece tudo que foi possível, tudo que a sua linhagem te deu de recursos, e você vai declarar com amor e firmeza, né? Com amor e respeito, eu encerro aqui esse ciclo de escassez e eu escolho prosperar. Tá? Então você pode... Essa carta você só precisa fazer ela uma vez. O próximo erro, que é muito comum também, é a ansiedade, né? Ansiedade por um resultado que você acredita que vai acontecer de forma milagrosa, né? E a falta de constância na prática. Então, você já fez alguma prática espiritual, tipo meditação, Ho'oponopono, visualização, e desistiu depois de alguns dias por achar que não estava funcionando. Então, é uma coisa muito comum que eu recebo lá no direct, né? Jô, eu fiz o Ho'oponopono 3 dias e nada aconteceu. Eu fiz a técnica Y e nada aconteceu. E por que isso, né? Quais são as dores emocionais atrás disso? A primeira é a ansiedade e a impaciência. A ansiedade e a impaciência vão travar todo o processo, né? A necessidade do controle, o medo de soltar. Então, a pessoa quer que o universo faça o que ela acha que tem que fazer no tempo que ela acha que tem que fazer. E as coisas não acontecem dessa forma, né? Se a gente começar uma dieta hoje, a gente não vai ter resultado em uma semana. Muito difícil uma pessoa que tem resultado em uma semana. E aí você coloca questões genéticas, idade, sexo, várias coisas, e você vai perceber que para cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente. Então, não queira que, primeiro, ter o mesmo resultado do outro e, segundo, ter um resultado instantâneo, porque isso, na vida real, isso não existe. Então, a falta de fé ou a dificuldade de confiar no invisível, o desânimo ou a frustração quando você coloca uma expectativa de que algo vai funcionar como uma pílula mágica, né? E não é. O sentimento de que algo está quebrado dentro de mim porque parece que os outros conseguem. E eu tô para te dizer que não é que os outros conseguem, é que você desiste. Não é que a dieta, nossa, a dieta tal não funciona para mim. Não é que a dieta não funciona, é que você desiste antes. O treino não traz resultado. Não é que o treino não traz resultado, você desistiu antes. A gente desiste antes, o ser humano desiste antes de ter o resultado. E é preciso ter também constância. Não tem como você fazer um exercício de vez em quando e achar que vai ter resultado. A sensação de estar sempre recomeçando sem ver resultado é a pessoa que começa, mas não vai até o final e aí para. E aí depois ela começa de novo e aí não tem resultado. Mas por quê? Porque não tem constância. Então esse é um erro muito comum, principalmente para quem está começando. A gente quer um resultado imediato, a gente quer um sinal rápido, a gente quer mudança visível. Porque nós aprendemos a buscar recompensas instantâneas. E esse é o grande mal, né? Por que as pessoas estão com tanta dificuldade
de parar de emagrecer, de parar de comer doce, de parar de comer porcaria. Porque é uma recompensa instantânea, né? Eu vou ali, eu como um chocolatinho. Isso me dá uma recompensa instantânea. Me dá uma dopamina. Eu vou na internet ali ficar vendo coisa à toa. Vai me dar uma recompensa instantânea. Às vezes a pessoa fala, fazer Ho'oponopono 108 vezes, que saco. E é só 20 minutos. E ela perdeu 1 hora vendo nada no Instagram, vendo nada no Facebook. Talvez sentindo inveja e se comparando com as outras pessoas. Então, a verdade é que o campo da abundância se ativa na constância e não na urgência. Muitas vezes a gente procura, eu quero fazer o Ho'oponopono porque eu preciso resolver algo urgente. Eu preciso fazer a lei da atração porque eu preciso de dinheiro urgente. Espera sempre quando tá ali no urgente. E aí não funciona. Quando você planta uma semente, você não fica cavando ali para ver se a semente brotou, né? Você confia no processo. Existe um tempo de germinação, existe um tempo de gestação, é uma lei isso. Então, esse bloqueio é a falta de constância, é a impaciência, é a ansiedade por controle. Quando você exige que funcione rápido, você está vibrando no controle. E o que é esse controle? Esse controle nada mais é do que o medo. Então, você está vibrando no medo. A confiança verdadeira, ela nasce na entrega e na repetição. Então, toda a prática é como plantar uma semente. Você rega, você cuida, você confia. Você não vê a raiz crescendo, mas ela está lá. A abundância é consequência da cura, não da pressa. Então, a frase para você anotar aqui é: eu confio no tempo divino. Tudo floresce no momento perfeito. Então, uma prática para você fazer é fazer o diário da semente, que é escolher uma prática para você fazer por 21 dias. Então, pode ser o Ho'oponopono, pode ser afirmação, pode ser meditação, pode ser um dos meus 108 decretos de luz. Então, você pode escolher um decreto e fazer esse decreto por 21 dias, 108 vezes. E quando você baixa o material do decreto, vem justamente um planner de 21 dias para você fazer esse exercício. Então, por exemplo, você pode pegar um decreto aqui. Eu sou a luz que cura, renova e transforma. Ou um outro decreto que eu gosto muito. Eu sou imã de oportunidades divinas inesperadas. Ou eu sou a abundância infinita que se manifesta na minha vida. Quem quiser o link dos 108 decretos, está aqui na descrição do áudio, do vídeo, enfim. Se você não achar, me chama no direct que eu te falo. O importante é que você comece. Você pode, como eu falei, fazer o Ho'oponopono, fazer afirmação, fazer meditação, que isso vai te ajudar muito. E como que você faz essa prática? Primeiro, você vai escrever o como eu me senti antes de fazer a prática, aí você faz a prática e você escreve no seu caderno como eu me senti depois. E se você percebeu um sinal ou uma pequena mudança percebida. No final da semana, você escreve uma reflexão, o que floresceu em mim esses dias. Então, esse é o quarto exercício para você fazer. Essa mensagem ficou meia longa. Na verdade, o tema da live, né, que eu fiz essa semana. Se você não assistiu, assista que lá tem mais detalhes. Um beijo de luz, te vejo no próximo episódio.